Olá amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para falar sobre um tema que está sempre em alta atualmente, que são os sonhos lúcidos. Aproveitando de um pequeno recesso no meu trabalho, aproveitei então, tive vontade e organizei, pesquisei, refleti a respeito deste tema e vou colocar aqui algumas observações, fazer alguns apontamentos. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre sonhos lúcidos. Mas antes, vamos falar sobre sonho. O sonho é um fenômeno comum e universal. Obviamente que não temos a necessidade de provar que ele existe, pois todo ser humano saudável sonha. Mesmo que não seja sempre lembrado, vez por outra, temos sonhos que são na maioria das vezes memórias do que fazemos. Basicamente, nossas memórias são a matéria-prima dos sonhos. Durante o sonho, somos espectadores de cenas que desfilam em nossa tela mental e é por este motivo que temos aquele movimento rápido dos olhos. Se você chegar perto de uma pessoa dormindo, muito provavelmente, se ela estiver sonhando, você vai perceber os olhos fazendo movimentos rápidos, porque ela é uma espectadora de diversas imagens oníricas que passam, na tela mental, que é essa tela preta que a gente tem quando fechamos o olho. Segundo o pesquisador Siddhartha Ribeiro, o sonho lúcido é aquele que o sonhador é não apenas um personagem, mas também o roteirista, produtor e editor do filme onírico, conhecido também por sonho lúcido. E ponto. Esta é a definição de sonho lúcido. É um sonho no qual temos o domínio do enredo, da história, dos personagens. Esta é a definição do que é um sonho lúcido. Por mais sofisticado que seja, ele não passa de um sonho. Você pode sonhar com naves espaciais, pilotar uma nave, conversar com extraterrestre, e no amanhecer do dia, o que aconteceu foi apenas que você teve um controle maior de sua fantasia. Ainda, segundo este pesquisador, com a prática, ou seja, o treino, povos aborígenes, australianos, iogues tibetanos e monges se tornaram mestres na navegação onírica, permitindo um equilíbrio linear entre o sonho REM, que é aquele do movimento dos olhos, muito comum, e a vigília, que é o estado de estar acordado. Então eles conseguem um equilíbrio e daí proporcionando um maior controle onírico do sonho. Eles dominam o processo de simulação mental do sonho, tal como a metáfora que é apresentada no filme Matrix, que é assunto para outro vídeo. Em 1980, Stephen LaBerge realizou estudos e descobriu que o sonho lúcido é uma habilidade que pode ser sugestionada. Ou seja, se você gostaria de ter uma Ferrari, de pilotar uma Ferrari, basta desejar sonhar com uma, repetir este pensamento por meses, para, quem sabe, poder ter uma, pelo menos em sonho, pilotar, vivenciar essa experiência, escutar o som do ronco do motor e assim por diante. O sonho lúcido é um mundo de fantasia, com a diferença que o sonhador tem o controle dela, ou seja, o controle da própria imaginação. Nele é possível satisfazer qualquer desejo, fazer qualquer coisa. Em um certo ponto de vista, talvez o sonho lúcido seja tal como uma espécie de videogame do futuro, onde numa espécie de RPG onírico, você jogará em primeira pessoa, escolhendo e controlando cenários, situações ilusórias. Se há um componente espiritual, metafísico, inspiracional no sonho lúcido, já estaremos falando de algo que não é sonho lúcido.
ou no mínimo que não é apenas um sonho lúcido. Assim como qualquer outro tipo de sonho que a ciência possa classificar, estamos em estado alterado de consciência durante um sonho lúcido. Fato este que talvez possa facilitar a possibilidade de obter alguma informação, né? Provavelmente de origem aí do seu subconsciente ou de outra parte de sua mente que normalmente de uma outra maneira não esteja disponível de forma tão natural, né? Não obteríamos êxito em recuperar essa informação, exceto talvez por processos hipnóticos. Então, o conceito de sonho lúcido é aquele sonho que você sabe que está sonhando e pode manipular o enredo e a história. Mas é importante ressaltar que por mais lúcido que você esteja dentro de um sonho, você não consegue sair dele, já que ele é um sonho, ou seja, uma criação mental sua. Você estará numa realidade mental pessoal e não uma realidade consensual que poderá ser compartilhada, né, com outras pessoas. Como, por exemplo, quando duas pessoas vão a um shopping center. Ambas vão vivenciar os mesmos fatos, a mesma realidade. Nenhuma delas irá dizer, pelo menos em sã consciência, que o shopping se transformou numa fazenda. Então seria um contrassenso duas pessoas fisicamente no mesmo lugar, em condições normais de saúde, ter percepções diferentes do mesmo ambiente, por meio dos nossos 5 sentidos: audição, olfato, visão, paladar, tato. O sonho lúcido talvez possa ser considerado como uma evolução de um tipo de sonho do qual não teríamos nenhum controle, nenhuma forma de controle. Mas nem por isso este sonho comum seja menos interessante, haja visto que qualquer forma de sonho proporciona, por via de regra, algum nível de acesso ao nosso subconsciente. E ele trata, né, e esse subconsciente trata-se de camadas mais profundas de nossa mente, que por sua vez, por exemplo, poderá fornecer importante material de estudo à psicanálise, ou seja, possibilitando, quando devidamente trabalhado com um profissional adequado para isso, proporcionar algo relacionado inclusive ao autoconhecimento, ou mesmo algo relacionado à terapêutica, algo terapêutico. Muitas pessoas colocam a categoria de sonho lúcido no mesmo patamar, ou seja, tudo no mesmo pacote das projeções astrais. Nada mais enganoso e danoso ao estudo e pesquisa das experiências fora do corpo poderia acontecer do que uma confusão dessas, principalmente ao iniciante, ao estudioso iniciante destes temas. Sonho lúcido é um termo recente. Não existia na época de Kardec, de Blavatsky ou mesmo Leadbeater. De modo que estes pioneiros da divulgação da espiritualidade no Ocidente não tiveram a oportunidade de opinarem sobre essa confusão que vejo ocorrer atualmente. O termo sonho lúcido é muito usado por hipnólogos, psiquiatras, médicos e psicólogos. Se você relatar, por exemplo, uma projeção astral a um psicólogo ou a um psiquiatra, logo irão dizer que você teve um sonho lúcido. Antes da invenção deste termo, talvez diriam que você teve um sonho muito vívido. Esta é a visão materialista. Sonho lúcido e projeção astral se confundem ao leigo em vários aspectos e suas múltiplas formas. Irei a seguir citar duas. Primeiro, o sujeito pode ter tido uma genuína experiência extracorpórea durante a noite. Porém, ao acordar, sua mente produziu algum sonho,
né, ou teve alguma dificuldade de rememoração, de modo que a memória de sua vivência extrafísica, espiritual, venha a ser classificado como um sonho lúcido, dado o natural amortecimento da memória extrafísica que se degrada, né? Se degradando, fez com que uma experiência metafísica se tornasse uma espécie de sonho onde a pessoa relata voar de um lado para outro, fazer tal e tal coisa, mas ao mesmo tempo de maneira muito superficial, sem que haja, no entanto, aquela sensação de realidade que é tão comumente vivenciados pelo pessoal, né, que realiza projeções astrais. Numa segunda possibilidade ou hipótese, existe a teoria dentro dos estudos da projeciologia ou conscienciologia de que nossa lucidez seja uma espécie de degradê de percepção, de modo que, uma espécie de espectro, de modo que você nem sempre poderá experimentar um estado de totalmente lucidez e estar experimentando o onirismo completo ou as criações mentais que existirão apenas na sua cabeça. Este é o estado intermediário que consideram como sonho lúcido. Ou talvez poderia ocorrer uma espécie de variação de lucidez em uma mesma experiência fora do corpo, o que também causaria a possibilidade do sujeito obter uma genuína experiência fora do corpo, porém, contudo, todavia, com um nível de qualidade de lucidez que não é o ideal. Não seria o ideal para se considerar uma projeção astral. Então, fazendo com que ela experimente o que poderia algumas pessoas chamar de sonho lúcido. Valdo Vieira, no livro Projeciologia, chamou de projeção semiconsciente como sendo um sinônimo para sonho lúcido, o que entra em contradição com a definição médica do termo, já que este termo surgiu no campo da medicina, que no fim das contas trata-se de uma ciência materialista. Então, neste ponto, cria-se toda uma confusão entre sonhos lúcidos e projeções astrais, de modo que há muita gente relatando erroneamente sonhos lúcidos como genuínas projeções astrais, e por outro lado, provavelmente outros afirmando ser sonhos lúcidos vivências de projeção astral que ou não foram bem lembradas, ou que não tiveram uma constante de lucidez ou foco de atenção, foco mental, que permitisse maior coerência na transferência das lembranças, ou mesmo por conta e questão do condicionamento mental, cultural, do qual todos estamos sujeitos. Em outras palavras, há uma lembrança projetiva que seja considerada como sonho lúcido, semelhante a um arquivo bugado. Isso faz com que tenhamos aquela informação, mas não é algo que possa extrair um real aproveito, né, dessa questão. Há aqueles também que acreditam que nossa lucidez e consciência está num patamar X. Encarnamos com esse grau de lucidez, porém, ao encaixarmos num corpo físico, há um natural emburrecimento, vamos dizer assim, dadas as limitações naturais da matéria densa, né, que é uma vibração mais lenta, de modo que durante a nossa vivência física encarnado, incluindo as experiências fora do corpo, ou também nele, dentro do corpo, haverá sempre variações de lucidez e por conta disso seriam a questão da lucidez algo relativo. E talvez o objetivo da existência seja sairmos de uma encarnação, de uma vida, de um corpo, né, tendo aprendido, tendo vivenciado experiências que, por nosso esforço, transformem nosso nível de lucidez ou de consciência
de X e um nível melhor, vamos chamar de Y, né, que represente algo melhor, algo que seja maior do que quando você tinha quando iniciou a sua encarnação, quando entrou no corpo, ou seja, quando nasceu. Indo agora para a conclusão deste tema, é importante dizer que o estudo da consciência vai além da materialidade, é algo muito complexo, de modo que seria muito simples a um psicólogo, a um psiquiatra, dizer e colocar toda a experiência parapsíquica relacionada à projeção astral em um mesmo pacote também e dar o nome de sonho lúcido. Não há como fazermos uma projeção astral estando ativos no corpo físico. Do ponto de vista de um observador externo, sempre estaremos dormindo, já que, obviamente, o sujeito estará usufruindo de outro veículo da consciência ou corpo, que não é, obviamente, este que está sendo observado enquanto em vigília, enquanto acordado. Então você poderia perguntar, então qual é a diferença, como é que eu sei a diferença de um sonho lúcido ou de uma projeção astral? A resposta, no meu ponto de vista, no meu entendimento, é muito simples. Quando você tiver uma projeção astral, né, também conhecida como experiência fora do corpo, viagem astral, por tantos nomes, quando você tiver uma experiência, uma vivência dessa categoria, você não vai ter dúvida, não vai existir dúvidas de que não é um sonho. Não vai existir essa confusão, esse motivo para pensar, titubear, porque o que define uma experiência fora do corpo, basicamente, é a clareza mental, é a sensação de realidade daquela experiência. Então isso não deixa dúvida, a própria experiência fala por si mesma. Porém, essas experiências são extremamente raras e também curtas, diferente de um sonho que você pode ficar ali, mesmo que lúcido, naquele ambiente criado, mental, né? Uma experiência fora do corpo, você pode ir ali ter uma experiência tal, e geralmente é rápido, mesmo porque se você demora muito para retornar, provavelmente às vezes pode ocorrer de você não se lembrar da experiência. Então, quando existe o retorno rápido, a probabilidade do cérebro não ter tempo de bolar um sonho, mesmo que lúcido, e tacar por cima, a possibilidade disso não acontecer é grande. Então você fica com aquela lembrança mais quente, vamos dizer assim, das experiências fora do corpo. Agora, também vocês podem perguntar assim, como que eu vou ter esse tipo de experiência? Né? Existe aí muitas técnicas na internet, mas comigo, cada um tem uma visão, cada projetor astral tem uma opinião. Comigo, a questão da ansiedade não funciona, de eu querer forçar, eu tenho que ter uma experiência assim, hoje. Não funciona, eu deixo fluir. Quando acontece, que aconteça. Se tiver no famoso recesso projetivo, não tem problema. Quando eu começo a ler um livro a respeito, estou relendo alguns de Sylvan Muldon, alguns clássicos, e isso estimula, né, a minha habilidade nesse sentido, a minha lembrança. Então, ler antes de dormir para mim é a melhor técnica, ou durante a semana, ou fazer meditações a respeito e refletindo a respeito. Né? Deitar não com aquele condicionamento de apagar, como se alguém desse uma marretada na sua cabeça. Deitar sabendo que existe toda essa possibilidade, e conforme você vai estudando no decorrer da vida, isso fica, vamos dizer assim, cria-se sinapses cerebrais que possibilitam, então, vez por outra, ter a experiência. Porém, pelo menos comigo, não é diariamente, não é essa coisa, e é muito raro encontrar quem tenha essa capacidade diariamente, né? Até mesmo no diário de Valdo Vieira, a gente vê que tem um relato aqui, pula um tempinho, tem outro ali, isso por vários fatores, né? Então desconfie daquele que tem projeção lúcida,
diariamente, quando ela quer, porque isso é realmente muito raro, são raras as pessoas que conseguem isso, novamente repetindo, por diversos fatores. Então é muito mais comum o sonho natural, né? O sonho sem controle, totalmente onírico, e aquele sonho lúcido que você tem algum controle. Esses são características nossas, a nossa psique, que é muito mais comum de se obter do que uma experiência fora do corpo, né? Mas se você gosta do assunto, leia, estude. Se eu poderia indicar uma técnica, é o estudo, é a vontade de entender, de ir além dessa questão materialista que a gente vive, questão cultural, porque nós somos condicionados a deitar para dormir e apagar desde criancinha, né? Somos condicionados, né, nessa formatação, vamos dizer assim, muitas das vezes materialista, de encarar a vida, de encarar as coisas. Então, quando você lê, quando você busca informações a respeito, você já está criando sinapses, conforme eu disse, condicionando o seu cérebro a aceitar esse tipo de lembrança. Consequentemente, você poderá estar, vez ou outra, vivenciando uma experiência fora do corpo e crescendo muito com isso. Então, vamos dizer assim, a cereja do bolo desses estudos todos são as experiências fora do corpo, né? São as projeções astrais, viagem astral, que é onde você tem uma vivência realmente espiritual, realmente metafísica, mas busque isso com calma, sem ansiedade, que você vai chegar lá. Basicamente era isto que eu queria dizer com relação ao tema sonho lúcido. Fico por aqui e até a próxima.